Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, como vocês podem ver, estamos dando seguimento aqui no Entre Linhas de Férias. Estamos aqui no Museu de Ipiranga, em São Paulo, visitando aqui uns amigos. E nós vamos estudar nesse vídeo, né pessoal, o sexto tema dessa série, que estamos estudando sobre o amor e a justiça de Deus. Hoje nós vamos estudar o amor de Deus pela justiça. Vamos entender um pouco mais do caráter de um Deus que é glorioso, que é poderoso, mas que também é um Deus justo. E nós teremos a participação, pessoal, nesse vídeo do Alexandre, do Marcos André, a mim, eu sou o Lúcio Valentim, que vou estar com vocês também na sexta-feira, e também vamos ter a sua participação lá nos comentários, mas eu não vou conseguir ler devido ao nosso recurso, mas já aproveita aqui na introdução e deixa um abraço a todos que estão, mesmo nas férias, comentando e ajudando a promover o vídeo, beleza? Não se esqueça também de promover o vídeo, deixando o seu joinha, se inscrevendo no canal, acionando o sininho, para que você fique alerta, ligado aí nos conteúdos que o canal lança todas as semanas. Beleza, pessoal? Então, chega de introdução e vamos para a lição. Pessoal, então antes de nós chamarmos aqui o Alexandre, é importante que a gente chame o Espírito Santo, né, para que nos dirija nessa série, nesse estudo aqui, nessa reflexão, beleza? Convido a você agora nesse momento, vamos buscar o Senhor em uma oração? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, porque nos deste tão belas condições de ainda estarmos abrindo as Tuas palavras e abrindo ainda os nossos corações, Senhor. Continue, Senhor, ensinando um pouquinho mais do Teu caráter, do Teu comportamento, de como o Senhor lida com o amor e com a justiça. Que nós possamos entender esse tema e ajudar muitas pessoas que têm dificuldade em entender como um Deus justo e amoroso andam juntos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Chega aí então, Alexandre, agora é com você. Olá pessoal do canal Entre Linhas, sempre uma alegria, uma satisfação estarmos aqui para compartilharmos o estudo da lição da Escola Sabatina. Como vocês podem ver, a gente está hoje fora do nosso estúdio de costume, mas isso não vai afetar de forma alguma, espero, a qualidade do nosso material, da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui. Semana que vem a gente já volta para o nosso estúdio costumeiro. Estamos no finalzinho das férias, aí quase encerrando o meu tempo de férias. A gente volta a trabalhar na segunda-feira, aqui no estado do Paraná, na parte da educação, né? Os professores, e aí, tchau, tchau, férias, estamos voltando para casa. Mas foi bom e foi necessário esse tempo de descanso, acredito que me fez bem. Lição de número 6, o amor de Deus pela justiça, de uma série de 13 estudos, intitulado O Amor e a Justiça de Deus. Falamos bastante sobre amor nas lições anteriores e agora estamos falando do amor que Deus tem pela justiça, como é a relação entre Deus, o amor e a justiça. O verso para memorizar diz assim: mas aquele que se gloria, glorie-se nisto. Quer dizer, então a glória não vem de nós mesmos, a alegria, a exaltação ou o louvor não vem de nós mesmos, mas vem de Deus e aponta para Deus sempre. Então, quem quer se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Ou seja, a glória está em conhecer a Deus e saber que eu sou o Senhor. E aí tem 3 aspectos aqui que a gente destaca. Eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Misericórdia, juízo e justiça. Eu destacaria aqui 3 aspectos dessas 3 palavras. Misericórdia como sendo uma palavra que, inclusive no texto, ela se refere à bondade, à fidelidade e à caridade. Então é um Deus que provê um dom imerecido, provê uma graça, né? Provê um ato de bondade imerecida, misericórdia. Mas um Deus que faz também juízo, quer dizer, um Deus que julga de acordo com os nossos atos, e um Deus que produz a justiça. E a produção da justiça aqui, ela pode apontar em 2 direções. Ela pode apontar para a execução de uma sentença, então quer dizer, é um Deus que julga e
que executa a sentença, mas a justiça pode apontar aqui também para o chamado tzedakah, ou obras de justiça. E tzadik, o justo, aquele que pratica as obras de justiça. Quando a gente vai para a compreensão da palavra justiça no Antigo Testamento, a gente aponta quase sempre um sinônimo aqui, uma aproximação com a ideia que nós temos hoje de caridade. Então a justiça é eu tratar o miserável, o desafortunado, o que sofre, o que chora, o que cai, de uma forma misericordiosa. Entendendo esse texto, a gente veria da seguinte forma, então: eu sou o Senhor, eu faço misericórdia, eu faço caridade, eu julgo e eu produzo justiça na terra, eu produzirei justiça na terra. Quer dizer, chegará o dia em que aqueles que sofrem com as injustiças desse mundo, aqueles que são oprimidos, que são explorados, que são maltratados, aqueles que são abusados, aqueles que sofrem as violências, eles receberão a sua misericórdia divina. Então haverá um ato aí de justiça de Deus, de acolhimento do que sofre, mas também de execução da sentença sobre aquele que faz sofrer, sobre o ímpio. A lição de sábado ela vem fazendo especialmente aqui, fora do verso para memorizar agora, né, um comparativo do Deus de Israel, do Yahvé, né, e os deuses do Antigo Oriente Próximo. A gente pode falar ali de Baal, né, de Marduk, a gente pode falar de Astarote, das divindades mesopotâmicas ali. E essas divindades mesopotâmicas, elas são descritas pelo autor da lição como sendo divindades muito inconstantes. O autor da lição fala que essas divindades eram espíritos de demônios, e que a Bíblia aponta para isso, né, lá em 1 Coríntios e em Deuteronômio, e que essas divindades elas oscilavam, elas eram inconstantes, então a cada momento queriam uma coisa diferente. Elas exigiam sacrifícios para aplacar a sua ira, e eram sacrifícios violentos, sacrifícios que muitas vezes envolviam a morte de crianças, envolviam sacrifícios humanos, ou em outros casos que envolviam a prostituição ritual, né? Então alguma forma de moralidade sexual como uma forma de sacrifício a esses deuses. E quando a gente olha para Jeová ou para Yahvé, né, nós vemos um Deus que, primeiro, é um Deus constante, é um Deus que não muda e nele não há sombra de variação. Em segundo, é um Deus que não precisa ter a sua ira aplacada por um sacrifício nosso. Então, quer dizer, a gente não oferece o sacrifício a Deus para que ele não nos puna em sua ira. A gente oferece o sacrifício para Deus, sim. No Antigo Testamento se oferecia como um símbolo do Messias, do sacrifício de Deus por nós. Só que aqui a gente percebe uma diferença visível dos sacrifícios mesopotâmicos, né, que eram sacrifícios para aplacar a ira de um Deus vingativo, inconstante, ou para trazer a atenção, para trazer o olhar desse Deus assim. Então, para chamar a atenção desse Deus, o que eu faço? Eu me flagelo, né? Eu tiro sangue, eu ofereço meu filho, eu queimo meu filho a Moloque. Então, esses sacrifícios violentos, eles tinham por a sua finalidade, né, atrair a atenção de Deus. Lembra da luta, né, entre o profeta e os profetas de Baal, quando Elias lá no Carmelo, né, ele oferece um sacrifício de forma muito silenciosa, enquanto que os sacerdotes de Baal, eles oferecem um sacrifício com grito, com escândalo, com barulho, para chamar a atenção do Deus. Acho muito importante destacar também que o caráter de Deus é bom. Enquanto o caráter das divindades mesopotâmicas era um caráter muito mais antropomórfico, quer dizer, era um caráter que ele era feito, o caráter da divindade à semelhança do caráter humano, quando a gente olha para Jeová, para Yahvé, o caráter dele é diferente. O caráter dele é bom,
nele não há mal, nele não há má intenção, nele não há vontade de causar sofrimento, nele não há vontade de vingança por violência. Então, existe em Deus uma diferença gritante do caráter de Deus e do caráter dos deuses babilônicos, que eram esses mais semelhantes aos seres humanos, porque eram feitos à imagem do homem e não o contrário. E Jeová, Yahvé, ele é um Deus que ele sofre, ele sente a injustiça, a opressão, a violência, e ele é contrário a essas coisas. Ele propõe e ele espera a superação desse estado de coisas. Lição de domingo, ela tem por título Amor e Justiça. E a gente poderia colocar como tema central da lição de domingo a ideia da justiça e do amor como fundamentos do caráter de Deus. E aí a lição vai destacar como na Bíblia, justiça e amor, elas andam de mãos dadas. Justiça e amor são dois elementos não contraditórios, mas são elementos que atuam e que existem em sinergia. Deus ama e o amor é necessariamente justo. Deus ama a justiça. E a justiça só é justiça se for executada com amor. Nessa compreensão aqui, entendendo que a gente não está partindo de uma concepção positivista de justiça. A justiça aqui não é um ordenamento jurídico estabelecido. E aí temos que tomar muito cuidado, porque quando a gente pensa justiça, a gente pensa regra sobre regra, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra e mais regra. Essa compreensão de justiça ela é muito de um direito positivista, de um direito que se baseia na ideia de que existe uma regra e a gente vai analisar a realidade à luz dessa regra, e a regra comunica, informa em alguma medida o caráter dos eventos da realidade. Quando a gente olha para a concepção de justiça de Deus aqui, é uma justiça em absoluto subjetiva. Sabe aquela coisa que você já falou em algum momento? Só Deus para julgar. Isso aí é com Deus. Só Deus sabe. Eu não tenho como saber. Deus é um Deus que sonda os corações, que sonda as mentes, que sabe todas as coisas, é um Deus onisciente. E tem coisas que só Ele para julgar. É uma justiça subjetiva, na medida em que Deus entende a identidade, a natureza e toda a fragilidade do nosso ser. O sacrifício de Cristo, Jesus vindo, se fazendo homem, morrendo em nosso favor, é fundamental para isso, porque ele sofre a natureza humana. Ele entende a natureza humana a partir da sua própria existência. Então, a gente tem aqui uma compreensão de amor e de justiça como elementos sinérgicos, elementos que operam juntos aqui no estabelecimento dos fundamentos do reino e do caráter de Deus. E aí os textos básicos estão lá em Salmos 33, que fala que ele ama a justiça e o direito, e que a terra está cheia da bondade do Senhor. Olha que interessante. Então é um Deus que ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da sua bondade. Percebe como no mesmo texto vem associados direito, bondade e justiça. O texto de Isaías 61 fala: eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei recompensa e farei com eles aliança eterna. Então Deus é um Deus que odeia a iniquidade, odeia o roubo. E no que te roubamos, né? Diriam, me roubam nos dízimos nas ofertas, me roubam quando roubam da viúva, quando roubam do órfão. Injustiça social, opressão, exploração, violência, miséria, tudo isso são afrontas ao caráter de Deus, vai contra a vontade de Deus. Não era, segundo a vontade de Deus, que nenhum filho seu passasse necessidade, passasse fome, passasse frio, sofresse com a falta de moradia nessa terra. Não era essa a vontade de Deus. E isso é injustiça, porque vai contra o caráter e o propósito de Deus. Percebe que a justiça aqui vai muito além de uma ideia vaga de um direito, de uma regra ou de um direito à propriedade. A justiça aqui envolve em que se realize na terra a
plenitude da vontade de Deus e dos propósitos para os quais as coisas foram criadas. O texto seguinte, né, texto de Salmos 85, ele vai dizer: encontraram graça e verdade, justiça e paz se beijaram. Então, graça e verdade se encontraram, justiça e paz se beijaram, como fundamentos do caráter e do governo de Deus. Justiça e direito fundamentam o seu trono, graça e verdade o precedem. Esse texto de Salmo 85 é um salmo que vai falar sobre o perdão, justamente. Interessante, quando a gente fala de justiça divina, a gente fala também de misericórdia e de perdão. O que o Senhor pede de você? Vai dizer lá em Miqueias 6:8, né? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. E aí a gente vai caminhando para a lição de segunda-feira, que diz ali: Deus é totalmente justo, bom e justo. A gente pode se questionar bastante nessa lição o que é justiça. Voltamos para a compreensão da palavra tzedakah e o tzadik. Tzadik é o justo no hebraico, e tzedakah são as obras de justiça. É importante que a gente entenda que a justiça, nessa compreensão do tzedakah, estamos sem Ricardo aqui, mas ele já repetiu muitas vezes isso no nosso canal, né? A ideia de tzedakah, de justiça, ela é sempre uma ideia operante. A nossa compreensão positivista do direito é de que eu estou justo na medida em que eu não infrinjo a lei. Então eu não cometi o crime, logo eu sou justo, porque eu estou isento de culpa. A compreensão hebraica do tzedakah e do tzadik, o justo, tzedakah a justiça, é de que você não é justo na medida em que você deixa de fazer, mas você se torna justo e manifesta a sua justiça por meio de obras de justiça, que podem ser entendidas como obras de caridade. Então, quando se faz o bem ao próximo, quando se acolhe o necessitado, quando se ampara o necessitado, quando se ajuda aquele que está numa situação de sofrimento, o que se faz é justiça. É assim que se manifesta a justiça. Você quer ver justiça? Olha Ló recebendo anjos. Você quer ver justiça? Olha Abraão recebendo anjos. Lá está a justiça. A gente vai para o texto de Deuteronômio agora, né? O texto de Deuteronômio 32:4 diz assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas. Deus é fidelidade, não há dele injustiça. É justo e é reto. Depois o texto de Salmos 92:15 diz: o Senhor é reto, minha rocha, e nele não há injustiça. Então, a primeira coisa a entender aqui é de que Deus é justo. Deus é justo na compreensão de não infringir a lei, mas Deus é justo também por causa das suas incontáveis obras de justiça. A misericórdia de Deus para conosco, a graça de Deus para conosco, o sustento que vem para nós dia após dia após dia, a terra permanecer girando ao redor do sol, a lua permanecer girando ao redor da terra, a gente ter as estações e ter as colheitas, tudo isso é manifestação da direiteza, da justiça e do ordenamento de Deus sobre o universo. A segunda questão, né? A gente tem ali os textos de Salmos 9 e Salmos 14. Salmo 145. Salmos 9 diz assim: o Senhor, eternamente em seu trono, julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. Então, Deus está no comando do mundo. Apesar de tanto caos, apesar de tanto medo, apesar de tanta loucura nesse mundo, Deus é o que mantém esse mundo funcionando e impede que os céus sejam abalados. E o segundo texto, que é o texto de Salmo 145, né, diz ali no verso 9: suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Quer dizer, Deus é amor, é justiça, é misericórdia em sua natureza. Então, toda obra de Deus manifesta o seu caráter, manifesta a natureza de Deus.
Deus é sempre justo. Deus é sempre misericordioso. A nossa mentalidade, a nossa compreensão é excessivamente dualista, muito marcada pelo pensamento racional, pela mentalidade grega depois. A nossa mentalidade que separa as coisas, que fala agora aqui a justiça, agora aqui a amor, agora aqui a misericórdia, ela não serve para a gente entender aqui a dimensão e a complexidade do caráter de Deus. Deus é todas as coisas simultaneamente, porque o seu amor é justo e a sua justiça é misericordiosa, e a sua misericórdia é justa. E a sua justiça é amor. Então, não tem uma dissociação entre os elementos do caráter de Deus. Verso 13 fala que ele é fiel em toda a palavra, que ele é santo em todas as suas obras. Quer dizer, quando Deus executa também a sentença, ele é justo e ele é amoroso. Mas inclusive com a ideia de uma destruição dos ímpios? Sim, inclusive com essa ideia da destruição final dos ímpios. Porque condenar um ímpio, condenar alguém a viver a eternidade em pecado não é um ato de amor. Não é um ato de misericórdia. Seria condenar alguém com a imortalidade. O verso 13 fala então que ele é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. E o verso 14 eu achei lindo, vale a pena se demorar um pouquinho ali no verso 14. Fala que ele sustém os que vacilam e apoia os prostrados. Olha só, um texto que fala do caráter de Deus, que fala da justiça de Deus, fala que ele é justo, fala que ele é misericordioso e fala que ele sustém os que vacilam, que ele apoia os prostrados. Você já se sentiu prostrado, já se sentiu cansado, as pernas já faltaram? Saiba que Deus te apoia. E o verso 17 fala que ele é justo em todos os seus caminhos, que ele é benigno em todas as suas obras. Então, a ideia central aqui da lição do segundo, eu entendo a gente entender um pouco do caráter da justiça de Deus, dessa ideia de uma justiça que é operante, que não é a justiça no momento em que não quebra a lei, mas que é a justiça no momento em que se manifesta em obras de justiça. Isso é uma questão central. E a outra é entender a organicidade do caráter de Deus, em que justiça, amor e misericórdia não são elementos conflitantes, eles existem em sinergia. E para que um exista, os outros precisam existir. Não dá de Deus ser só uma coisa, porque ele é todas as coisas em simultâneo nesse caso. Bom, chegamos na lição de terça, só que não é comigo agora que vocês estudam, vocês seguem com Marcos André. Fica meu abraço para todos vocês, um abraço apertado e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que faz parte da família Entre Linhas, você que se reúne aqui semanalmente conosco para estudar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, esse manual que o nosso Deus nos deixou. Deus, o nosso Criador, nos fez e deixou o manual do usuário para que possamos conduzir a nossa vida, conduzir as nossas relações e buscar a salvação em Cristo Jesus, que é revelada através das Escrituras. Agora, dando continuidade ao estudo que você já começou com o Lúcio e com o Alexandre, nós vamos para a parte de terça-feira que tem o título O Caráter Imutável de Deus. E o autor nos pede para ler Malaquias 3, verso 6, e também Tiago, no capítulo 1, verso 17, que diz que Deus não muda, ou seja, seus propósitos, seu caráter permanecerá para sempre. Então, a declaração de que Deus não muda pode ser entendida por algumas pessoas de uma forma um pouco equivocada. O fato de que Deus não muda é uma referência ao seu caráter. Então, a imutabilidade de Deus, afirmada aqui, é uma referência ao seu caráter, que é sempre bondoso, é sempre justo, é sempre amoroso. E o autor defende isso dizendo que o restante do verso, que é o contexto daquilo que está sendo dito, diz assim: por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. E no verso seguinte o Senhor diz ao povo: voltem-se para mim e eu voltarei para vocês. Ou seja, Deus se volta para aqueles que se voltam para Ele. Então, aqui há uma mudança, né? Uma volta, é uma mudança, né? Portanto, Deus se envolve
nos altos e baixos dos relacionamentos humanos, das relações humanas. Deus está disposto a se mover dentro da nossa esfera para que possa nos encontrar, para que possa nos abençoar. Se Deus, por exemplo, pegasse o povo de Israel no Egito e dissesse: a partir de agora eu vou abençoar vocês, e mesmo na infidelidade ele continuasse abençoando o povo, ele estaria dando um mau testemunho para as nações ao redor e estaria também deseducando o povo, né? Nem sei se existe essa palavra, mas o povo estaria sendo desencaminhado dos seus propósitos. O povo praticava maldade e ainda assim recebia bênçãos. Então, dentro da esfera humana, quando nós nos relacionamos com Deus, Deus se relaciona conosco de maneira diferente. Mas isso não significa que ele mudou os seus propósitos. O propósito de Deus é sempre salvar, tanto quando ele abençoa o fiel, quando ele permite também a tribulação, permite a passagem pelo deserto àqueles que são infiéis, aqueles que ainda não desenvolveram adequadamente a fé em Deus. Então, o autor continua dizendo aqui que Tiago capítulo 1, verso 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Assim, Deus não é fonte de mal, ele é fonte de todo bem, até mesmo aquele bem que é praticado por alguém que não crê em Deus, um ateu, por exemplo, ou alguém que serve a outros deuses, e ele pratica um ato de bondade, e ele está praticando algo que vem de Deus, apesar dele não reconhecer isso. Então, nesse e outros versos da Bíblia, as Escrituras nos ensinam repetidas vezes que o caráter de Deus é imutável. Em outras palavras, a Bíblia ensina constantemente que Deus é imutável em termos morais. A moralidade de Deus, ela não muda jamais. As circunstâncias não podem mudar um Deus de amor. E Tiago capítulo 2, ou melhor, 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, Tito 1, verso 2, Hebreus 6, 18, dizem que Deus é fiel mesmo quando os seres humanos são infiéis, e Deus não pode mentir, as suas promessas são imutáveis. Então, essa garantia que nós temos, né? E o mesmo Deus que fez promessas lá no passado, ele continua firme nessas promessas porque ele não muda. Então, Deus não pode negar a si mesmo, ele não pode quebrar uma das suas promessas. O Deus da Bíblia é o mesmo que em Cristo se entregou voluntariamente por nós na cruz. Aquele Deus de amor que desejava salvar a todos, ele ainda é o mesmo. Ele é um Deus em quem nós podemos confiar sem reserva. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, cada promessa bíblica, não importa se ela foi feita no Gênesis, se ela foi feita ali no período pré-babilônico, ou no período pós-babilônico, ou então se ela foi feita por Jesus, ou por um dos seus apóstolos, ou lá no Apocalipse, e foi um dos últimos livros escritos da Bíblia, todas as promessas de Deus, elas continuam imutáveis, válidas, nós podemos confiar, porque Deus não mudou. Aí o autor termina aqui com aquela perguntinha de rodapé: você confia na bondade de Deus, mesmo quando as coisas vão muito mal em sua vida? Como a imagem de Deus na cruz o ajuda a confiar em sua bondade? Bom, Deus foi a maior vítima do mal, né? O maior injustiçado foi Deus, quando Jesus Cristo, Deus encarnado, pagou a penalidade do pecado. Ele foi injustiçado, ele morreu, apesar de não carregar pecado ou sombra de maldade em si. Então, a morte de Jesus é a maior prova do amor de Deus, a maior prova de que o amor de Deus não recua. Se Deus tivesse que recuar em algum momento, o momento ideal seria a cruz, mas ele foi até o final. Ele provou o seu amor por nós, morrendo por aqueles que o maltratavam, por aqueles que estavam chicoteando, zombando, por aqueles que não tinham inclinação nenhuma para buscar a vontade de Deus. E na parte de quarta-feira,
nós temos o título Um Deus que se arrepende. É uma pergunta, na verdade, um Deus que se arrepende? E aí o autor começa perguntando exatamente isso. Deus se arrepende? Se sim, o que que isso significa? O que que significa dizer que Deus se arrependeu? Ele muda de ideia ou se arrepende? Como então vários textos bíblicos relatam Deus como alguém que muda de ideia? Então nós vimos que Deus não muda jamais, nós vimos ali nos textos anteriores, mas existem textos também dizendo que Deus se arrepende. Por exemplo, nós podemos ler em Êxodo capítulo 32, verso 14, e Jeremias capítulo 18, versos 4 a 10. Deus mudou de atitude, mas em resposta, ou se arrependeu, né? Em resposta à atitude humana. Então, o povo em rebeldia despertou a ira de Deus e Deus planejava destruir, ou seja, essa atitude conduz à destruição, conduz à morte. O salário do pecado é a morte. No entanto, diante da intercessão de Moisés, ou seja, diante da ação de Moisés em favor do povo, Deus mudou a sua atitude, a sua ira, ela foi aplacada por essa intervenção de Moisés. Ou seja, Deus mudou? Não. O que mudou foi a atitude do povo. A mesma coisa acontece quando o povo se converte. O texto de Jeremias ele tem essa mesma linha de pensamento, né? Deus chama o povo ao arrependimento, e se o povo se arrepende, ele muda os juízos que seriam derramados. Em que sentido Deus não muda? Por exemplo, Números capítulo 23, verso 19, e também 1 Samuel 15, verso 29, diz que Deus não é homem para que minta, ou seja, Deus não muda no sentido de que ele aprendeu algo que ele não sabia, ou ele descobriu algo que ele não sabia, e por isso agora a atitude dele é diferente, como acontece conosco. Às vezes nós temos uma ideia muito fixa, mas quando nos deparamos com uma verdade mais profunda, com algo mais relevante a respeito de Deus, nós, ou seja, a respeito da vida, a respeito de qualquer circunstância, nós mudamos de ideia. Porém, Deus não é assim. Deus, ele já conhece tudo, ele sabe tudo, e por isso ele não tem necessidade de mudança. Ele já é perfeitamente bom em seu caráter, ele não precisa de melhora. O ideal é que toda mudança nossa seja uma mudança para melhoria, mas Deus não precisa de melhoria porque ele já é perfeito, né? Então a Bíblia declara claramente, Deus não mente, Deus não é como o ser humano, não tem as atitudes humanas, ele não vai mudar de maneira nenhuma no sentido moral, né? Então, o termo traduzido como mudar de ideia também pode ser traduzido como arrepender-se, na versão Almeida Revista e Atualizada. Levando em consideração outras passagens, esses textos não podem ser interpretados como significando que o Senhor não muda de ideia, de forma alguma, mas transmite a verdade de que ele muda de ideia. Ele não muda de ideia nem se arrepende como os seres humanos fazem. Pelo contrário, Deus sempre cumpre as suas promessas. E a promessa de Deus é que ele deseja nos salvar, ele sempre vai nos receber. Jesus disse, né, aquele que vier a mim, eu jamais o lançarei fora. Essa promessa continua válida. Por quê? Porque ele deseja nos salvar. E isso não muda de maneira nenhuma. Isso não vai mudar. Toda atitude humana, mesmo a mais cruel, não vai mudar o fato de que Deus nos ama. E o autor, na parte de quinta-feira, também nos faz aqui uma perguntinha. Quando os escritores bíblicos relatam que Deus muda de ideia, o que eles querem dizer? O que isso nos diz sobre a constância do caráter de Deus, visto que ele se envolve em relacionamentos autênticos e trocas genuínas que causam impacto nele? Então, seus propósitos de amor, eles não mudam jamais. Porém, diante da mudança no caráter, na atitude humana, Deus muda também as suas atitudes. Por exemplo, alguém que está na prática do pecado, ele está caminhando para a condenação. Deus planeja destruir aquela pessoa dentro daquela linha de atitude. A partir do momento que ela ouve o chamado do Espírito Santo, tem uma mudança de atitude, Deus também muda o seu propósito. Porém, isso não significa que ele mudou o seu caráter, porque o plano de Deus
desde sempre, seria salvar essa pessoa. Na parte de quinta, nós temos o título Apeguem-se ao amor e à justiça. As Escrituras ensinam que o Senhor é Deus e Ele é o Deus que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Então, seu caráter de bondade e amor foi demonstrado de forma suprema em Jesus, na cruz de Cristo. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Se Deus tivesse que mudar de atitude, seria aquele o momento ideal. Então, o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Salmo 89, verso 2. Ele concede coisas boas até mesmo àqueles que se posicionam como seus inimigos. Nós lemos lá no Sermão do Monte, Mateus 5, dos versos 43 a 48, dizendo que Deus faz chover e faz o sol nascer tanto sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Ou seja, essas bênçãos naturais, elas são lançadas sobre todas as pessoas. Então, Deus, ele é bom para com todos, e ele não faz acepção de pessoas, ele ama de forma incondicional. Quem que Deus ama? Todas as pessoas. Isso significa que todas as pessoas irão se salvar? Não, Deus ama a ponto de não permitir que alguém que ama a maldade, que deseja viver na prática do mal, que ela permaneça fazendo mal a outros ou a si mesmo. Então, a única atitude de amor que Deus poderia manifestar com alguém que não deseja mudança, não deseja arrependimento, é a destruição, para que o mal não prevaleça por toda a eternidade. Então, embora o amor e a misericórdia de Deus excedam grandemente todas as expectativas humanas razoáveis, né? É o caso de Jonas, né? Jonas, quando viu o povo de Nínive se arrependendo e Deus mudando o juízo que havia anunciado sobre eles, Jonas ficou irado, e nós zombamos de Jonas ou criticamos Jonas pela sua atitude, mas somos nós, né? Nós também somos assim. Então, existem expectativas que nós temos em relação aos maus. Quando os maus se arrependem e Deus os salva, nós não gostamos disso, porque nós gostamos de retribuição e não dessa justiça misericordiosa de Deus. Então, o Oséias capítulo 12, verso 6, Lucas 11, 42, dizem que o amor e a justiça de Deus caminham sempre juntos, caminham lado a lado. Então, no fim, o propósito de Deus trará justiça perfeita. Romanos 2, verso 5 diz isso, e ensina que o justo juízo de Deus será revelado, né? Então, quando Deus manifestar o seu juízo, nós todos conheceremos a justiça de Deus. E aí o texto também de Apocalipse, né, que é o cântico final dos salvos, diz assim: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo, pois todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então todas as pessoas, todas as nações reconhecem que Deus é bom, que a bondade de Deus permanece para sempre. Isaías 25, verso 1 diz: o Senhor, ó Senhor, tu és o meu Deus, e te exaltarei e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas, tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Você louva a Deus em tempos de dificuldade, em tempos de provação, em tempos de angústia. A sua vida é uma oferta de louvor a Deus, de forma que promova a justiça em sua esfera de existência. Então, quando Isaías manifesta esse louvor em meio ao anúncio do juízo de Deus, ele está dizendo que confia em Deus, ainda que as circunstâncias
pareçam desfavoráveis ao caráter de Deus, né? Quando o juízo de Deus chega, é muito difícil ver a bondade de Deus ali. Porém, quando os assuntos se desenvolvem ao longo do tempo, nós conseguimos ver que o propósito de Deus era o melhor. Por exemplo, nas manifestações do juízo de Deus, como por exemplo no dilúvio, como em Sodoma e Gomorra, Deus estava ali contendo o mal para que a humanidade pudesse permanecer sem ser afetada por aquela maldade que estava predominante naquele lugar, né? Então, se Deus não se manifesta contra o mal, aí sim nós teríamos um problema com o caráter de Deus, porque Deus permitindo o mal indiscriminadamente, ele estaria favorecendo que o mal prejudicasse as suas criaturas. Então, no resumo da lição dessa semana, nós temos o seguinte: amor e justiça caminham de mãos dadas. Então, Deus consegue colocar o amor e a justiça no mesmo prato sem que haja conflito entre esses dois aspectos do seu caráter. O segundo aspecto que nós encontramos aqui é que a justiça amorosa requer constância. Então, o fato de que Deus não muda é uma garantia de que a sua justiça também não muda e o seu amor também permanecem para sempre. Então, Deus só consegue, a justiça ela só consegue se manifestar verdadeiramente em um caráter de amor, ou em um ambiente de amor. Do contrário, não é justiça, é vingança. Por outro lado, o amor também só consegue se manifestar em um ambiente onde haja justiça. Então, esses dois aspectos eles são complementares e não exclusivos, como muitas pessoas podem pensar. A justiça de Deus não diz que todas as pessoas, no menor deslize, irão ter que pagar, porque Deus já pagou a penalidade. No entanto, por outro lado também, o amor de Deus não significa que ele vai tolerar todo tipo de maldade, todo tipo de injustiça. Não, Deus também vai manifestar a sua justiça contra o mal. E o terceiro aspecto, a justiça amorosa leva em conta o arrependimento. Então, a justiça de Deus leva em conta a mudança de atitude humana. Deus dá tempo e dá oportunidade para que todas as pessoas possam se arrepender e, então, escapar dos juízos que são certos contra os males, né, desse mundo e a nossa própria maldade. Aplicação para a vida, considerando que o Senhor pode mudar o relacionamento que tem com o seu povo quando esse o aceita, aceitá-lo completamente, como refletir a justiça amorosa de Deus ao reagirmos às injustiças e aos erros do mundo. Então, nós podemos também permitir que as pessoas se arrependam, permitir que as pessoas tenham tempo para repensar as suas atitudes, assim como Deus faz conosco. Então, não devemos ser juízes muito severos para as pessoas que estão ao nosso redor, até porque Jesus Cristo disse que com a mesma medida que nós medimos as pessoas, nós também seremos medidos. Então, nós que nos reconhecemos como pecadores, devemos manifestar misericórdia para as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós somos muito severos em cobrar das pessoas que estão ao nosso redor, nós estamos dando uma medida de severidade também para que Deus nos julgue. Que Deus nos abençoe e possamos estar no campo da misericórdia do nosso Deus e mudando as nossas atitudes todos os dias com arrependimento para que possamos permanecer no campo da salvação, no campo da atuação da sua graça. Eu termino aqui essa minha participação. Agora você fica com o Lúcio com as perguntas de sexta-feira, aquelas perguntas para a nossa reflexão. Um abraço, até a semana que vem. E agora é com você, Lúcio. Valeu, Marcos. Valeu, Alexandre. Agora é comigo aqui, vou continuar com vocês com as perguntas para consideração. Temos aqui uma reflexão bastante profunda, mas o Alexandre já tocou um pouco nesse assunto, né? A primeira pergunta diz assim: é importante reconhecer que a glória de Deus está ligada à sua bondade? É importante entender que um Deus glorioso, poderoso, mas é um Deus bondoso. É importante entender
E aí uma subpergunta: isto corrige uma teologia que destaca o seu poder absoluto sem enfatizar o seu amor? Sim, com certeza. Entender que o nosso Deus não é aquele Deus zangado, poderoso, onipotente e que gosta de escravos, de servos para satisfazer os seus, seus luxos, né, os seus comportamentos egoístas. Nós entendemos que o nosso Deus, o nosso Criador, criou, né, todo esse universo de uma forma a entender como um ser colabora com outro ser. Principalmente um ser colabora com a alegria do outro ser. E o Deus, que é o nosso Deus maior, busca colaborar com a alegria plena de cada um que tenta servi-lo e tenta seguir, né, a verdade conforme ele expressa para a humanidade, né? Então nós temos esse contraste entre os deuses pagãos, que eles são deuses egocentristas, né, que exigem sacrifício para que eles amansem a sua ira, né? Apesar que a ira foi o tema da semana anterior, né? E um Deus criador, um Deus que está preocupado com a sua criatura e que deixa para ela um manual de instruções de como atingir a plena felicidade, mesmo aqui nessa terra. Que pena que o mal distorce tudo e tenta colocar na mente das pessoas, né, através de tragédia, morte e tudo que ele traz, dizendo que é a culpa de Deus, né? Ou seja, como que um Deus amoroso então permite que uma criança de 1 ano morra de câncer, né? E aí fica a dúvida e as pessoas não conseguem entender, né, como Deus realmente age. A segunda pergunta é: você já questionou a bondade de Deus? Já, né, pessoal? Eu já questionei, né? Não tinha muita maturidade. Hoje, estudando aqui no canal Entre Linhas, acho que eu sou um pouco mais maduro ou um pouco menos imaturo. E você conhece alguém que já fez isso por causa da maneira como agem os que afirmam seguir a Deus ou por causa do mal que existe? Muita gente, né, até pergunta, né, se Deus existe, por que o mal existe, né? Ou se Deus existe, por que fulano fez isso, né? Uma madrasta que mata seu filho, um próprio pai, né, que mata o seu próprio filho. Quanta coisa ruim acontece que para nós seres humanos, eu confesso, né, é difícil até conciliar. Fala assim, mas cadê Deus? Onde estava Deus? E ele fala assim: como você lidou com essa questão então? Como você lida quando diante de ti aparecem essas situações que, ao ponto de vista limitado humano, né, não consegue achar uma explicação lógica, né? Ou seja, uma ação e reação imediata. E isso nós somos especialistas, né, em sermos imediatistas, né? Então nós não entendemos como Deus age com a humanidade, como Deus também respeita a escolha que a humanidade faz, né? Como ele não é um Deus que se intromete, um Deus que arromba, né, o espaço. Não, ele quer que todos nós possamos buscá-lo de livre e espontânea vontade. Claro que a gente não consegue, porque a gente é feito de carne, osso e muita maldade no coração, mas o Espírito Santo vai ajudando, né, pessoal, a limpar um pouco esse coração. A gente tem um ditado, esse coração peludo, né? Apesar que Ezequias fala coração de pedra, dá-nos um coração de carne, Ezequiel. E aí, assim, como você pode ajudar alguém que enfrenta esse dilema, né? Acho que a primeira coisa é tentar aproximar essas pessoas da palavra de Deus e tentar colocá-la diante de todo o grande cenário que a Bíblia traz, sabe? Israel teve momentos difíceis, mas teve momentos de glória, de prosperidade. E esse momento de glória e prosperidade é justamente quando ele estava em paz, né, com os mandamentos de Deus, como eles estavam fazendo tudo o que Deus pedia. Mas quando a gente está tudo em paz, tudo legal, geralmente a gente dá uma relaxada, né? E aí começavam a ir para as festas dos vizinhos, a namorar, né, as moças dos vizinhos, e aí começava a se integrar com a cultura e principalmente com a parte espiritual dos vizinhos, né, pessoal? E começava até a sacrificar os seus filhos. Eu não consigo imaginar isso, mas o povo de Israel, Deus Criador, foi capaz de sacrificar seus próprios filhos para outros deuses, né? Apesar que hoje nós estamos fazendo o mesmo, né? Nós estamos pegando nossos filhos e dando um celular para eles que assistir e serem bombardeados e terem a mente capturada pelo inimigo, né? E nós ficamos de boa lá. Então a gente está oferecendo o nosso Deus ao demônio, né? A gente está pegando ele e fala: fica aí com o celular, deixa sua mente, né, livre, leve e solta, e assista tudo que você queira aí, que não se preocupe, né? E aí depois se tornam, como eu falei com uma amiga esse final de semana, né, família, fábrica de monstros, né, e de loucos. E a última: a realidade do grande conflito nos ajuda a compreender o mal que existe? Com certeza, através disso é que a gente vai conseguir entender que a origem do mal não é de Deus.
Ou seja, de Deus vem todo o amor, vem tudo isso que a gente está vendo aqui. Isso é as coisas de Deus. As plantas, os seres, nós. Mas existe um conflito. E isso a gente não pode baixar a guarda, porque o grande conflito está aí diante de nós e, como eu falei, muitas vezes nós estamos meio relapsos, meio relaxados quanto a isso, né? Somos soldados relaxados, desarmados, achando que nada está acontecendo e, na verdade, né, não existe nenhum espaço neutro. Ou você está caminhando para mais perto de Deus, ou está caminhando para mais longe dele, e às vezes você nem está percebendo a direção que você está seguindo, e nem está percebendo a direção que você está educando seus filhos e passando para os seus amigos próximos. Beleza, pessoal? Então essa foi a terceira questão. Espero que vocês tenham aí ajudado a entender um pouquinho mais sobre o amor de Deus pela justiça, e nos vemos já no próximo vídeo, onde nós vamos estudar o problema do mal. Aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre o grande conflito, beleza? Vamos encerrar então esse vídeo assim como nós começamos. Convido você em oração buscarmos ao Senhor. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque nos deste a oportunidade de ainda estarmos estudando a Tua Palavra e entender um pouco mais do Teu amor para a nossa vida, Senhor. Que as palavras que nós estudamos possa transformar um pouco o nosso entendimento e ajudar as pessoas ao nosso redor a entender esse Deus que há tanto tempo vem lutando literalmente para que cada filho possa escolher livremente seguir-te, Senhor. Obrigado por concluirmos mais um estudo. Fique com cada um que ouve essa lição, em nome de Jesus. Amém. Então, nos vemos no 7º vídeo, já chegando na metade aí da série. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau, pessoal.